Mamá. E o papai? Papai. Papai, Mamãe. mamãe, Vovó. vovó. Antes do papo, eu brinco que ele tinha meia palavra. A única coisa que ele falava era tá. E aí era acompanhado do sinalzinho do tchau. E ele usava mamá para tudo. Tudo que ele queria, todo mundo que ele ia chamar. Tudo era mamá e ele puxava a gente pela mão, usava muito a gente como ferramenta. Hoje, eu acho que a gente já está fechando uma dúzia de palavras. Faz muita onomatopeia. Ele aprendeu agora a imitar os animais, então ele imita a vaca, a ovelha, a galinha, o porco, o pintinho, todos os animais ele imita. O carro, ele fala mamãe, papai. Certo também, ele fala certinho isso agora. Ele fala bem, já tá bem certinho. Ele já fala assim. papai, né? Tipo, com I no papai, final, mamãe. Mamãe. Mamãe é com N no final. Mamãe. Ah, tá. Diferente. E aí ele tá começando a aprender a falar vovó e ele fala água, tá melhorando o tchau. Então a gente já tá muito mais evoluído. Quando ele quer pedir as coisas, ele fala dá. Ele fala o dá. Bota a mãozinha e dá. Ele fala o dá. Agora, hoje, inclusive, ele aprendeu o vem cá. Que ele faz. Ele tá falando vem cá. Ele faz vem cá. Vem cá. Que a gente faz muito isso pra ele, né? Quando ele tá longe, fazendo alguma coisa, a gente fala vem cá, vem cá. E aí hoje ele aprendeu, vem cá, vem cá. Então é isso, né? Quem ainda não conhece, né? Esse é um quadro que eu tiro, assim, que eu reservo para entrevistar os alunos, né? E alunas. Gosto muito quando os pais participam também. É bem legal, né? Quando os pais também participam da entrevista. A Jennifer e o Matheus, eles são os pais do Mateu. Ele tem 1 ano e 7, é isso? Ele tá com 1 ano e 9 agora. Quando a gente entrou, ele tava com 1 ano e 7. Ah, certo. É verdade, já tem 2 meses, né? Então ele já tem 1 ano e 9. Pronto. Agora, assim, me fala assim, como é que tá hoje? Hoje vocês conseguem ajudar o Mateu a se comunicar? Sim, hoje a nossa relação enquanto pais mudou, assim, porque antes do PAP a gente não tinha um norte, a gente tentava, mas não tinha aquela, assim, como fazer, né? Alguém que pegasse na mão e dissesse assim, vamos junto, vai dar certo. E hoje a gente consegue, hoje a gente tem noção, a gente entende melhor as tentativas de comunicação dele, a gente consegue validar, a gente consegue expandir, então hoje a gente realmente consegue ajudar ele a se comunicar. Que bom, que bacana. O Matheus quer falar também? Não, basicamente é isso aí mesmo. Tá bom. Assim, com relação ao... É porque ele é bem pequenininho, né? Ele já tem o diagnóstico fechado? Não, ainda Vocês estão investigando ainda? Sim. E como foi que começou a suspeita do autismo? Então, a gente tem um histórico familiar bem forte pela parte do pai. Certo. E desde sempre, assim, a gente já notava que tinha um atraso ali. Ele atrasou bastante no balbucio. Em vez de iniciar com 6 meses, ele iniciou com 8. Parou, que a gente achou muito estranho. E aí, com 9 meses, ele voltou a balbuciar. Então, já, quando era para estar começando a falar, ele começou a balbuciar. E aí, a gente levou essas dúvidas para a pediatra e comentamos também com ela que ele tinha muito, muito, muito medo de qualquer barulho, assim, liquidificador, furadeira, qualquer tipo de barulho, assim, ele tinha muito medo. E aí ela aplicou o MChat, né, com ele, e ele pontuou 12 pontos, e aí a gente começou a investigação, ele encaminhou para a fono e tudo, e a gente está na fila, né, do SUS, estamos aguardando aí para conseguir fechar o diagnóstico. Entendi. Então, a pediatra, ela teve esse cuidado, né? Ouviu vocês, aplicou o MChat, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos pediatras também pedem para esperar, né? Falam que cada criança tem seu tempo, essas frases assim, que atrapalham bastante a intervenção. A gente deu bastante sorte, assim, apesar de ser acompanhamento no SUS, a gente deu muita sorte, porque a nossa pediatra, ela é especialista em autismo. Então, foi uma... Ela é neuro, né? Assim, caiu como uma luva, sabe? Mas aí a gente conseguiu ter já entrar na fila cedo, porque a gente sabe que SUS demora, né? Então, a gente está na fila já há 1 ano.
né? Agora em outubro vai fazer um Vocês ano. estão aguardando a consulta agora com a neuropediatra, não é isso? Isso, com o neuro e com a fono. A gente teve uma experiência aí com a fono, não deu muito certo, e a gente continua na fila, né? Entendi. Agora vocês estão aguardando pelo SUS, né? Isso. E quando a médica falou sobre o autismo, né? Ela aplicou o questionário no MChat, ele teve lá a pontuação dele. Quando ela falou da possibilidade do autismo, assim, como foi que vocês se sentiram? O Matheus estava também nessa consulta? Tá. Como é que foi para vocês? Eu acho que para nós foi bem tranquilo pelo fato que a gente já achava que era. E a gente já tinha bastante já desconfiança esperava, sobre né? já. E por a gente ter casos na família, por a gente ter esse histórico forte, a gente sempre soube dessa possibilidade. Até antes de engravidar, a gente já tinha essa noção de que se a gente viesse a ter um filho, ele poderia nascer autista. Então, a gente sempre teve essa ciência, assim. E quando ela encaminhou a gente para fono, para neuro, a primeira coisa que eu falei a gente vai investigar e se for, a gente pegou cedo e vamos estimular e vamos fazer tudo para ele se desenvolver bem. E se não for, a gente não vai se arrepender, porque pelo menos a gente, né, foi atrás. Ninguém se arrepende de estimular cedo demais, né? As pessoas se arrependem de não estimular, né? De não ajudar. Exatamente. O contrário eu nunca vi até hoje. Exatamente. E como é que era a comunicação do Mateus, né, antes? Antes do papo, eu brinco que ele tinha meia palavra. Porque meia palavra? Meia palavra. Porque a única coisa que ele falava era tá. E aí era acompanhado do sinalzinho do tchau. E até hoje ele usa. Pra tchau. Até hoje ele usa ainda o tá para tchau. Agora tá desenvolvendo, já tá um tal, né? Mas aí estamos trabalhando. E aí era só isso. E ele usava mamar para tudo. Tudo que ele queria, todo mundo que ele ia chamar. Tudo era mamar e ele puxava a gente pela mão, usava muito a gente como ferramenta, né? E uma coisa que ele desenvolveu até bem, assim, foi o apontar. Ele sempre apontou bastante, mas era um apontar muito generalizado, assim. Ele apontava em direção à mesa. E aí ali a gente tinha que ficar assim, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. A gente tinha que ficar testando cada coisa que tinha na mesa para ver o que ele queria. Mas era basicamente isso, assim, era bem reduzido o vocabulário dele. Entendi. E assim, ele falava mais o tá, o mamar, o mamar era mamamamamã ou era somente das duas sílabas? Era mamar, mas era para tudo. Para tudo. Para o pai, para você, para mãe, para pai, água, tudo. Vovô, era tudo mamar. Todo mundo era mamar e tudo era mamar. Entendi. E aí, assim, ele não passou por essa fase tanto de usar vocês como ferramenta, ele já aprendeu a apontar logo, mesmo com essa dificuldade de direcionar o apontar? É que, na verdade, ele sempre fez as duas coisas. Agora ele está diminuindo um pouco a ferramenta, até depois eu comento contigo. Certo. Mas ele sempre fez a ferramenta e o apontar. Ele nos levava, por exemplo, até a cozinha, e aí ele apontava em direção à pia. E aí a gente tinha que adivinhar o que era ali naquela região da pia que ele queria. Mas ele sempre vinha, nos buscava pela roupa. Onde ele conseguisse alcançar, ele puxava assim e fazia a gente ir. E tinha que ir na hora, porque senão o choro já era certo também. Entendi. E como é que tá hoje, assim, a comunicação dele, assim, principalmente com vocês, né, no dia a dia? Hoje a gente tem... eu acho que a gente já tá fechando uma dúzia de palavras. Por aí. Uma dúzia? Não são, assim, uma dúzia de palavras. Ele faz muito onomatopeia. Ele aprendeu agora a imitar os animais, então ele imita a vaca, a ovelha, a galinha, o porco, o pintinho, todos os animais ele imita, o carro. Então ele faz bastante onomatopeia. E palavras, assim, ele tem bastante, ele fala mamãe, papai. Certo também, ele fala certinho isso agora. Ele fala bem, já tá bem certinho. Ele já fala assim. papai, né, tipo com I no final, mamãe. Mamãe. Mamãe é com N no final. Mamãe. Tá. Diferente. E aí ele tá começando a aprender a falar vovó e ele fala água do jeito dele, mas já é bem definido, bem explícito. Dá pra saber que é água, né? Porque ele vai e busca água e vem falando água.
Uhum. E tá melhorando o tchau. Então a gente já tá muito mais evoluído. Quando ele quer pedir as coisas, ele fala dá. Ele fala o Bota a dá. mãozinha e dá. Ele fala o dá. Agora, hoje, inclusive, ele aprendeu o vem cá. Que ele faz. Ele tá falando, vem cá. Ele faz vem cá. Vem cá. Que a gente faz muito isso pra ele, né? Quando ele tá longe, fazendo alguma coisa, a gente fala, vem cá, vem cá. E aí hoje ele aprendeu, vem cá, vem cá. E esse gesto com a mão que ele aprendeu diminuiu muito a questão da ferramenta, porque agora, antes ele vinha nos buscar. E agora, onde ele tá, ele já faz assim com a mão pra gente ir até ele, pra daí ele apontar o que ele quer. Que agora o apontar também tá muito mais específico. Ótimo. Tipo, o que ele quer, assim, ele já vai com o dedinho, assim, específico naquela coisa que ele quer, e é aquilo ali. Então, a linguagem como um todo evoluiu, né? A gente brinca que ele tá igual um papagaio, porque tudo que a gente fala, todo som que a gente faz, ele faz igual. Então, ele tá igual um papagaio, assim. Então, tá muito mais dinâmico, assim, né? Muito mais rápida a evolução. Só um minuto. Eu achei o vídeo que ele faz o dá. O Wesley tá perguntando se pode mostrar o vídeo dele fazendo o dá, o pedindo o dá. Pode, claro. Quando vocês falaram, eu lembrei do vídeo do desafio, porque teve um desafio incentivar o pedir, né? Com o gesto e falando dá. Aí quando vocês falaram, eu lembrei do vídeo. Aí o Wesley também lembrou, já foi lá e já procurou o vídeo. Ele é muito fofo. Não sei se dá para ouvir, acho que dá, né? Deixa eu colocar aqui o áudio. Eu não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não. Tem uma música, não sei se é aí. Uma música? Eu tô ouvindo uma música. Estranho. Pra Wesley ajeitar. Eu acho que era aqui pra mim. Acho que deu. Deu, acho que agora foi. É? Agora parou. Tava música, começou a rodar um vídeo no YouTube aqui do nada, em segundo plano, e aí a gente entendi. Pronto, ele vai colocar agora de novo. É que eu não tava ouvindo, não. Deixa eu ver. Não tô ouvindo. Não sei por quê. Mas deu para entender, né? Ele fez a mãozinha e dá para ver que ele mexe a boca para falar. Deve ter tido algum problema no áudio. Essa foi uma das coisas assim que até a gente começou a estimular desde da aula que a gente assistiu no Papo, que tem uma aula sobre isso, né? Isso, E aí a gente começou a estimular e ele pegou bem rápido até. E aí, quando veio o desafio, a gente disse, não, esse desafio tá no Papo, porque isso aí ele já sabe fazer. Ele já fazia, né? Então foi fácil, não foi um desafio desafiador. Esse foi só filmar, porque realmente filmar era um desafio muito grande com ele, porque ele não... Se ele vê a câmera, ele já para de fazer, ele não fala, ele não faz gesto, ele é muito envergonhado. Mas filmar foi o desafio dessa parte aí, porque o gesto e a fala já tava rolando. Eu achei bem interessante, assim, claro, todos os desafios, mas teve um específico que foi o cinema em casa, que como ele não tem acesso a telas, vocês fizeram uma TV de papelão para ele, eu achei muito legal. A ideia foi do pai e a execução foi minha. Aí eu lembro que eu acho que foram os sapos, né? Os ursos, os sapos, e aí cantaram a música O Sapo Não Lava o Pé, não foi? Ele tem acesso à música no celular, então ele conhece todas as músicas da Galinha Pintadinha, mas ele não sabe que cor é a galinha, porque ele não vê. Ele não vê o vídeo, né? Aí a televisão. Eu achei muito legal. E é 3D, porque do nada o sapo sai da televisão. Muito criativo, e ficou muito perfeita a televisão. Parabéns, Matheus. Obrigado. E ele adorou, né? Isso é adaptado. Um monte de sapo. Eu tive uma fase na minha adolescência que era uma loucura por pelúcia de sapo. Então eu tenho várias pelúcias de sapo e aí agora acabou ficando para ele, né? Tá. Eu tinha um também que eu ganhei de presente de um amigo meu no aniversário. E aí eu levei para o consultório e meus pacientes, eles amavam esse urso do sapo. Até que um deles
Foi muito engraçado essa história. Eu emprestei para ele, porque eu ia tirar férias. Aí eu disse, olha, você vai ficar com o urso, que ela vai viajar de férias. Depois que eu voltar, você me devolve. Toda vez que você sentir falta, tem aquela, você vai abraçar o urso. Aí ele, tá certo, entendeu? Beleza. Voltei, ele não quis me devolver, não. Ele escondeu o sapo e disse, não é meu, não me devolveu, não teve quem fizesse. Aí eu, tá, deixa, vá. Ele é apaixonado por ele. Só fiquei triste porque os outros pacientes também gostavam, mas tudo bem. Mas ele, assim, ele tem uma paixão por aquele sapo. Até hoje ele tem esse sapo. Mas ele ficou feliz, é o que importa. Sim, com certeza. E assim, quando vocês começaram, né, a estudar, a aplicar, tanto o curso, né, como o desafio, qual foi o primeiro resultado, assim, que vocês tiveram? Vocês lembram? Então, a gente tem duas categorias, assim, né? A gente teve o primeiro resultado na linguagem como um todo, que foi que ele começou a olhar mais para nós, porque uma coisa que a gente não percebeu até a gente começar as aulas do PAP era o quanto o contato visual dele tinha uma duração curta. Porque a gente sempre falou, nossa, ele tem essa suspeita de autismo, mas ele olha pra gente, né? Ah, que legal, ele faz contato visual. Só que ele fazia contato visual assim. E deu. Mal olhava e já virava. A gente só se ligou nisso quando a gente viu a aula sobre essa parte. E aí, quando a gente viu a aula sobre contato visual, sobre essa duração do contato visual, a gente viu, não, peraí, vamos dar mais atenção nisso. E a gente começou a estimular, né, tem lá os estímulos já no curso, a gente começou a fazer aquelas brincadeiras de colocar o bichinho perto do rosto e fazer o negocinho de colocar no olho, né? E aí a gente começou a fazer isso e ele começou a melhorar o contato visual. Quando ele melhorou o contato visual, automaticamente ele começou a imitar muito mais. Então, e a primeira coisa foi a imitação motora, porque de início a imitação verbal foi mais recente agora, mais depois do desafio. Mas a imitação motora já começou nessa época, porque aí ele via a gente fazer as coisas porque ele estava olhando pra gente. E aí, essa foi a primeira coisa, linguagem num todo, né? E aí depois a gente teve na fala mesmo, que como eu te falei, ele usava mamá para tudo, né? E a primeira coisa foi que ele começou a falar mamá para mamãe, mamá era mamãe, e aí ele começou a falar mamá, que é o peito, mamá. Né? Tá. A entonação era diferente para te chamar e para pedir o peito. Até hoje, agora ele já fala mamãe, né, que tem um N no final, mas ele fala mamãe e mamá. Mamá é sempre assim, sempre comprido, assim, mamá. E aí que é o mamá do peito mesmo que ele pede. Então foi a primeira coisa assim, que a gente já percebeu, acho que logo na primeira semana, foi essa mudança de realmente ele entender para que servia aquela palavra que ele já sabia falar, mas que ele queria usar para tudo, né? E aí realmente aquela palavra tinha um uso específico e ele adaptou para as duas coisas para os dois sentidos, né? Para ficar mais fácil da gente entender ele conseguiu adaptar e aí foi o primeiro resultado assim que a gente teve como fala mesmo. Legal. O Matheus quer complementar alguma coisa assim? Não, é isso aí, tá. É que eu falo bastante. Ela se empolga. Eu acho engraçado isso, porque geralmente nos casais são assim, sempre tem um que fala mais, né? Eu e o Wesley, os dois falam muito, então é uma briga aqui em casa, para ver quem vai falar. Eu falo mais e eu sou mais desinibida, né? Então eu tenho mais facilidade com isso. O Matheus é mais tímido, tem mais dificuldade um pouco. Tá bom, mas se quiser falar, Matheus, fica à vontade. Tranquilo. E assim, como foi que você se sentiu? Agora eu vou fazer a pergunta direcionada para Jennifer, né? Porque como ela trouxe o exemplo do mamã para mamãe e para o mamá, como foi que você se sentiu, né? Quando você entendeu que ele estava entendendo que esse mamá tinha o significado de te chamar, de se referir a você como mãe dele. É uma coisa, assim, é um sentimento diferente, porque a gente passou por uma experiência, como eu te falei, da questão do balbucio, né, que ele começou a balbuciar e depois ele perdeu essa habilidade. Então a gente passou por isso, então até hoje, todas as habilidades que ele adquire, a gente meio que demora a acreditar naquela habilidade. Porque a gente tem sempre medo dele perder. Então, eu ficava toda hora, fala mamãe, me assegurar
para ter aquela Não, aquela que não ser uma segurança coisa que ele não tinha passageira, né? esquecido, que ele não tinha esquecido. Mas é um sentimento incrível, né? É surreal, assim, ainda mais por toda essa luta que a gente passa em questão de comunicação. Acho que só quem tem um filho com atraso de fala vai entender isso, que é uma luta pela comunicação, né? Tá ali todo dia estimulando, todo dia incansável, e quando tem esse resultado, é incrível, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre tem infundir aquele medo de perder e de não ser. Às vezes parece que a gente está tentando se enganar, sabe? Que não, mas talvez não é. Mas aí ele vai usando de novo, e vai repetindo, vai mostrando que realmente não é isso mesmo que eu estou querendo dizer. É mamãe e mamãe que eu estou querendo dizer. É exatamente isso. Uhum, ótimo. Que legal. E o Matheus, quando ele começou a falar o papai? Não, é muito legal isso, né? Agora tá muito forte isso. Agora de noite ele não tava até falando papai, né? Antes de dormir ele ficou falando mamãe. Uhum. Mas era qualquer palavra que ele fala, né? E eu tava ali escutando e é muito legal de ver porque ele tava falando ali, mamãe, mamãe. E ele falava o quê? O quê? Ele, mamãe, mamãe. E demorou tanto para sair, agora sai tanto assim. E Uhum. papai de manhã também ele vai me acordar, ele chega lá, papai, papai, papai. É tão gostoso ouvir ele chamando, porque antes não se escutava isso, né? Então é muito gostoso. Eu imagino, assim. A gente sabe que a comunicação ela é muito ampla, né? Eu sempre digo isso, né? Eu bato muito nessa tecla, que a comunicação ela não se reduz apenas à fala. Mas ao mesmo tempo eu também entendo os pais, né, e as mães, quando eles falam que querem ouvir o mamãe, o papai, né, porque você espera muito, é um momento muito esperado, né, tipo, você Sim. escutar seu filho te chamar de pai, te chamar de mãe. Às vezes a criança tem uma apraxia num nível mais elevado e tal, ela tem uma dificuldade mesmo motora para falar algumas palavras, mas às vezes a criança, ela só dela falar o papá, o mamãe, já é aquela, né, já é aquela Já é festa. uma festa. Sim, porque é um momento muito esperado, né? E apesar das dificuldades e tudo, de todas as dificuldades que vocês passam, dos estímulos também que são necessários, você consegue ver a criança se comunicando, tanto por meio da fala, como de forma não verbal também, né? Como vocês falaram, do apontar, o gesto, do vem cá, porque ele já está fazendo o gesto associado com a fala, né? Sim. Mas, assim, a linguagem não verbal também é importante, né? Também faz parte da comunicação. Sim. E, assim, em quanto tempo vocês perceberam, assim, os resultados com o Mateus? Porque vocês entraram no curso, ele tinha 1 ano e 7, agora ele tem 1 ano e 9, né? Então tem mais ou menos 2 meses, né, que vocês começaram a aplicar. Então, a gente teve ali acho que a primeira semana do curso, a gente só assistiu as aulas, porque é a parte que não é tão prática ali, que é a introdução, né? A gente foi assistindo meio devagar, então a gente, na primeira semana, assistiu praticamente só a introdução. Na segunda semana, quando começou as aulas, a parte prática, a gente, na primeira aula, a gente já começou a aplicar, no outro dia, a gente assiste à noite, né, que é o horário que ele dorme, no outro dia a gente já começou a aplicar, e imediatamente a gente já viu o resultado, assim, coisa de 2, 3 dias a gente já estava tendo resultado. E principalmente dessa parte que eu te falei, do olhar e do imitar, né? E uma coisa que nos ajudou, assim, infinitamente, além da área da comunicação, que é uma coisa tão simples, mas que a gente nunca teria pensado, é o 1, 2, 3 e já. Ah, sim, a pausa expectante. 1, 2, 3 e já mudou a nossa vida. De muitos pacientes meus também. O 1, 2, 3 e já. Primeiro, foi a primeira coisa que ele completou. No desafio do Músicas para Completar, a gente estava treinando as músicas incansavelmente e ele não completava. Mas a gente todo dia, para tudo, fazia 1, 2, 3 e já. E aí um dia eu tava brincando, e aí eu fiz 1, 2, 3 e me distraí com alguma coisa. E aí ele, já! E ele completou, foi espontâneo, eu não tava tentando que ele completasse, eu me distraí. E ele completou. E agora ele completa para tudo. E aí a gente começou a usar, na questão do medo dele para furadeira, a gente começou a usar para o liquidificador. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente faz essa contagem. Na hora do banho, para lavar o cabelo, que ele chorava muito também, a gente começou a fazer. Para escovar o dente, para tudo. A gente conta 1, 2, 3 e já o dia inteiro.
E foi maravilhoso. Realmente, Então, vocês foi assim. adaptaram a estratégia para tudo. Não, o 1, 2, 3 já ele faz parte da nossa vida, Mas já está automático. ajudou muito, principalmente nos medos dele, porque isso faz essa expectativa dele, né? Ele fica ali, 1, 2, 3, e daí ele não tem o medo Ele direto. sabe quando que vai acontecer, né? Ele tem ele tem mais controle da situação, né? Ele sabe que vai ligar a furadeira depois do já. E ele mesmo conta daí. 1, 2, e... Ele mesmo já faz a contagem do jeito dele. O 1 ele faz, né? Ele faz 1, e aí o 2, o 3 ele faz do jeito dele. Mas ele conta. E essa foi uma das coisas assim, mais rápidas, né? Porque logo a gente já viu esse resultado nessa diminuição da ansiedade dele, de ele aceitar melhor as coisas. Então, ver o resultado foi muito rápido, assim, que a gente entrou na parte prática. A gente começou já a aplicar, porque eu não esqueço que na primeira aula a gente já fala sobre o aluno aprendedor e o aluno aplicador, algo assim. Sim. E aí eu sei que a gente já começou a aplicar. Chegamos nessa parte aqui, já vamos fazer. E logo a gente já viu, assim, nos dois ou 3 primeiros dias a gente já começou a ver um aumento no contato visual, um aumento na imitação, uma diminuição na ansiedade dele, com 1, 2, 3 e já. Então, foi muito rápido, assim. E na questão de fala, ali dessa primeira fala ali que a gente teve, eu acho que levou aí uma semana e meia aí pra gente começar a ver essa diferenciação da parte dele, né? E foi evoluindo, né? Que a primeira era só papá, mamã, e agora já tá papai, já tá mamãe, tá melhorando a fala dele, ele, né? ele vai aumentando o repertório, mas ele também vai refinando o próprio repertório, né? Isso. Exatamente, tá falando mais palavrinhas e também já tá falando os fonemas mais corretamente, né, sem tantas omissões, substituições e tal. Foi interessante que vocês falaram isso do aluno aprendedor, o aluno, né, que aplica, e vocês fizeram exatamente o que os meus alunos que têm mais resultado fazem, que é assistiu a aula prática, já aplica no dia seguinte, assistiu a aula, já aplica. Exatamente. Se você assistir tudo de uma vez, você fica com um monte de informação na cabeça, um monte de estratégia, um monte de ideia de brincadeira, e você fica perdido, aí você sabe por onde começar. Então, vocês assistiam à noite, aí já pensavam, amanhã vamos fazer isso com o Matheus, vamos separar aqui as coisas, ou então separava no outro dia mesmo, sabe? Vocês já sabiam o que iam fazer no outro dia, então já era uma coisa mais certa, né? Não ficava aquela coisa solta, tipo, Carla ensinou 15 estratégias, o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer hoje? E a ideia é justamente essa, de vocês assistirem e aplicarem, né? Até porque para ter resultado é preciso aplicar, né? O conhecimento por si só ele é muito importante, mas para que haja essa transformação, ele precisa ser aplicado, né? Porque senão fica aquele conhecimento guardado, né? E a gente não aplica, então a gente não tem a transformação, né? Que deseja. Entra em desuso, né? Porque a gente acaba esquecendo, não adianta. Exatamente. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Quando vocês, assim, vocês participaram da jornada, acredito, né? Assim como os demais que estão aqui participando, aí acompanharam o evento, tal, as aulas, e depois decidiram, né, dar esse voto de confiança e entrar no PAP. No primeiro momento, vocês tiveram alguma dúvida, assim, será que vale a pena esse investimento? Será que funciona para o meu filho? Ou será que funciona para a nossa família? Eu sei que essas dúvidas, elas acabam surgindo, faz parte, né, do processo. Então, pode falar, sejam muito sinceros. A gente teve, assim, eram 2 dúvidas primordiais, né? A primeira era, quem é a Carla? A gente não conhece, a gente não sabe. Na internet tem muita gente. E uma coisa que me influenciou primeiro a começar a jornada foi que a primeira coisa, quando eu entrei no teu Instagram e eu vi que pessoas que eu confio em questão de autismo, pessoas que eu sigo, adultos autistas que eu sigo, e te seguem, eu pensei, eles estão aqui, então vamos dar uma olhada, vamos participar da jornada. Aí a gente foi te conhecendo, foi entendendo como é que funcionava a dinâmica, e aí começou a nascer a outra dúvida, que era, eu não vi, não lembro se teve, mas eu não lembro de ter visto alguém na outra jornada que tivesse um filho tão pequeno. Porque eu sei que até teve a Maria Luísa. Depois que eu entrei, eu fui a ver, né? Que tinha a Juliana, acho que é aquele a Juliana Marcelino, ela entrou, o Gui estava com 1 ano e 4.
Então menorzinho ainda, né? O Mateu era. E aí mas isso eu fui saber depois, até então eu não sabia. Então eu pensei, meu Deus, será que o que ela vai ensinar a gente vai conseguir aplicar com o Mateu, por ele ser tão pequeno? Será que ele vai entender as estratégias? Será que a gente vai conseguir? Porque até então a gente não tinha ideia de adaptar. A gente foi aprender a adaptar e entender como que funciona essa questão de adaptar a atividade para aquela criança específica, para a sua criança especificamente. A gente foi entender isso depois das aulas e conforme a gente foi conhecendo o seu trabalho, a gente foi conhecendo, entendendo, se achando aí nesse meio, né? Sim. Então essas foram as principais dúvidas que a gente teve, assim. Primeiro, de te conhecer, que foi uma bênção na nossa vida. Hoje em dia a gente agradece. Que bom que vocês não se arrependeram. Nunca, nem por um minuto. E segundo, se a gente ia conseguir aplicar com o Mateu, por ele ser muito pequenininho, né? Então a gente teve essa dúvida, assim, em relação a ele, se a gente ia conseguir aplicar com ele, né? Sim, porque realmente era bem novinho. A Maria Luísa, a Isabela, estava com 1 ano e 7 também, quando ela entrou. Aí a Juliana, eu acho que assim, que eu lembre de cabeça, a mais nova foi a Juliana. E tem uma mãe que ela participou da jornada passada, que eu esqueci de falar, gente, me perdoe. Eu faço o concurso de resumos, né? Eu não falei hoje, me peço desculpa. Porque cada aula, a pessoa falta fazer um resumo e concorrer a ganhar 2 horas de consultoria comigo. Aí teve uma mãe que ela ganhou o concurso de resumo na jornada passada, e a filha dela tinha 6 meses. Eu lembro. Quando ela mandou o questionário para mim, eu fiz, não, isso aqui tá errado. Para, deixa eu fazer aqui a conta, a data de nascimento da criança. Aí eu fui fazer a conta, que eu achei que ela tinha errado. Foi a primeira mãe que, assim, me procurou. Ela não é minha aluna ainda, ela ganhou a 2 horas de consultoria, ela gostou bastante, graças a Deus a filha dela começou a babucear, enfim. Aí ela disse que vai comprar o PAP. Se ela comprar agora, ela vai ser, acho que a mãe que tem a filha, assim, mais novinha, sabe? Tipo, 6, Sim. agora ela tá com 7 já, né? Mas, assim, foi muito engraçado que eu tomei um susto, não, acho que tá errado isso aqui, ela deve ter esquecido, acho que deve ser 1 ano e 6 meses, ela esqueceu uma que não tem. Mas, assim, ela realmente percebeu bem cedo mesmo, assim, sabe? Não tem diagnóstico ainda, né? Enfim, nem começou terapias ainda, mas ela já começou, assim, a pesquisar o que ela pode fazer em casa para ajudar. E, graças a Deus, já está tendo bastante resultado, né? Porque ela ainda não começou as terapias. Mas, assim, eu sei que essa dúvida assim, acaba pairando, né? Tipo, ou a criança é muito nova, ou às vezes a criança é mais velha, né? Também, né? Acha, será que vai funcionar? Porque meu filho já é mais velho e tal. Mas, assim, o que é que fez vocês, assim, tomarem essa decisão, assim, darem esse voto de confiança, assim, tipo, não, eu vou arriscar, né? Não sei se a palavra seria essa, arriscar. Você decidir, pronto, entrar no PAP. Então, para mim, a martelada final, claro, a gente pesquisou muito, a gente assistiu outros conteúdos que tu disponibiliza e a gente foi desenvolvendo essa confiança, né? Mas para mim a martelada final foi uma, não sei qual é a palavra, uma cláusula, algo que tá lá na página inicial quando a gente vai comprar o curso, que fala deve que ser a garantia que a gente dá. Se você aplicar e não tiver resultado, entra em contato que a gente vai te dar 1 hora de consultoria e se não der certo, aí a gente te devolve. E aí eu pensei, não, então ela confia no que ela tá falando, então ela acredita realmente nisso aqui e a gente vai acreditar também, então vamos entrar. E aplicaram, né? E aí vocês aplicaram, justamente. E tivemos o resultado. Sim. Porque a gente faz a garantia, porque assim, por lei, a garantia ela tem que ser de 7 dias, né? Mas a gente estende essa garantia, a gente dá uma garantia bem maior do que muitos cursos por aí. Porque quando eu compro o curso online, geralmente são 7 dias de garantia. Justamente porque a gente quer que a pessoa aplique, que a pessoa, né, veja se realmente ela vai, como posso dizer, encontrar, né, o que ela estava procurando no PAP, né? Para a pessoa ter certeza que é para ela. Para ela ter certeza que é para ela mesmo, sabe? Por isso que a gente deixa isso. Antes era somente 30 dias, mas aí ela está falando da garantia incondicional. A garantia condicional. Condicional, é que eu sempre troco. A garantia incondicional é 30 dias, assistiu, não assistiu, seja lá o que for. Isso, essa é a condicional. 30 dias. 90 mais 90 dias. É a incondicional. A garantia condicional.
Eu troco tudo. Que se aplicar, se participar, se fizer o que a gente disse que é para fazer e não ficar satisfeito, aí Isso. a gente dá a consultoria. Eu me atrapalho o condicional com o incondicional, eu troco. Mas, enfim, foi a garantia, deu para entender. Para mim foi a martelada final, foi essa. Foi realmente, ela sabe o que ela está fazendo, ela confia no que ela está fazendo, e a gente vai confiar também e vamos tentar. E obrigada pela confiança, tá? Obrigada mesmo, assim. Eu fiquei muito feliz, assim, por vocês terem entrado, por vocês terem participado do desafio e também terem aceitado participar da entrevista, né? Sim. Porque, assim, é um momento bacana, porque muitos pais e mães que estão assistindo estão naquela fase inicial, né? Estão, assim, se sentindo perdidos, né? Perdidas, confusos, assim. Muita gente cai meio que de paraquedas, né? Nesse mundo do autismo. Às vezes o médico só fala, seu filho é autista, ou então eu suspeito que ele seja autista, mas não explica o que é autismo, né? Encaminha lá para as terapias, mas não explica o que cada profissional trabalha, onde encontrar aqueles profissionais, porque como vocês mesmos falaram no início, né, vocês estão esperando pelo SUS, então nem todo mundo tem condições financeiras de arcar com todo o tratamento porque é caro, não tem o dinheiro para pagar um plano de saúde para, né, também cobrir, então precisa depender do sistema único de saúde, e aí você precisa também saber onde procurar, né, como você reivindicar os seus direitos para que seu filho seja bem assistido, para que tenha um tratamento de qualidade. Então, eu vejo que muitos pais ficam perdidos justamente por isso. E eu gostaria muito, assim, se for possível, que vocês deixem assim, uma mensagem para quem está assistindo, né, quem está ouvindo vocês, do que vocês gostariam de compartilhar com essas famílias, tanto que acabaram de receber o diagnóstico, como aquelas que ainda nem têm o diagnóstico, como vocês não têm o diagnóstico fechado ainda, né? Vocês começaram os estímulos a ajudar o Mateus mesmo sem ter um diagnóstico fechado, né? Então, assim, se possível compartilhar, eu agradeceria muito. Então, para mim, a principal mensagem que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava nessa posição é: confia no teu filho. Ele é capaz de tudo. Tá tudo lá. Ele vai atingir o potencial máximo dele. Só precisa de um suporte, de uma ajudinha, mas confia nele. Nunca subestime o teu filho. Porque a gente fez isso com o Mateus, a gente subestimava, a gente acreditava que talvez ele não fosse conseguir, que talvez ele nunca fosse chegar nem nas primeiras palavras. E hoje ele já está aí imitando igual um papagaio. Então, nunca subestime, nunca fique esperando, nunca se coloca nesse lugar passivo de deixar tudo para os terapeutas e tudo para quem sabe mais. Se coloca no lugar de aprender e de aplicar e de estimular também. Seja a mão da ajuda que o teu filho precisa, porque contigo ele vai conseguir, contigo ele vai ser capaz de atingir o potencial máximo dele. Acho que para mim é isso. Legal. Amém. Tem agora alguma coisa para falar? Não, é isso aí, tá do lado dele ali, porque às vezes o terapeuta ali, a pessoa ali não vai ter tanta noção do que o teu filho precisa quanto tu mesmo, né? A gente tá o dia a dia aqui com ele, o tempo todo a gente sabe em que pontos a gente tem que puxar mais ele. Ou Só não, a mãe e o pai conhecem um filho, a gente como sabe, uma mãe né? e o pai conhecem um filho, né? Ninguém conhece teu filho melhor do que você mesmo, né? Exatamente. E muito amor, né? E muito amor sempre. Uhum. Logo quando a Jennifer entrou no PAP, né, provavelmente talvez o Matheus também assistisse junto com ela, mas quem comentava era ela, né? Eu não lembro se isso foi na aula Tira Dúvidas do PAP ou se foi nas aulas Tira Dúvidas do Desafio. Você fez um comentário lá, assim, eu achei muito bonito, assim, que você falou assim que vocês compraram o PAP, né, com o objetivo de ajudar o Mateus e tal, mas na verdade vocês se transformaram em pais, eu não lembro exatamente as palavras, tá? Mas que vocês que se transformaram em pais melhores para ele e tal, assim, eu achei muito legal, achei muito bonito, assim. O PAP, ele não transformou o meu filho, ele transformou a gente aprendeu a ser o que ele precisa, a gente aprendeu a fazer o que ele precisava, a gente aprendeu a reconhecer as tentativas de comunicação dele. A enxergar aonde estavam as dificuldades dele, né? A gente não via muitas vezes onde era o ponto, né? Nós somos pais melhores por causa do PAP hoje, nós somos pais mais ativos, mais presentes, mais dedicados,
Tudo por causa do papi que nos deu essa noção de que a gente precisava ser mais ativo, mais presente, mais dedicado. Nas brincadeiras, às vezes não tá brincando ali e saber de que forma estimular ele na brincadeira, né? Às vezes a gente tava ali brincando, mas não tinha essa noção, né? Hoje a gente tem. Eu acho que até o Wesley tá botando. Acho que eu coloquei isso na avaliação final, algo parecido, acho que ele vai entendi. Acho que ele tá compartilhando. Foi porque você colocou em uma aula tirar dúvidas, mas você também colocou no questionário final do desafio. Sim. Eu fico impressionada com a memória de Wesley, mas tudo bem. Eu só lembrava lá da aula tirar dúvidas, ele já foi lá no questionário do desafio, porque vocês colocaram algo parecido também lá no questionário final, né? Eu achei muito legal. Mas é isso, assim, eu mais uma vez, muito obrigada, né, por terem dado esse voto de confiança, por terem investido e aplicado, né, fiquei muito feliz mesmo. Até minha dor de cabeça passou. Eu tava com muita enxaqueca, eu disse, ai meu Deus, eu não vou desmarcar a live, eu vou fazer a live com dor de cabeça. E assim, é impressionante, assim, eu já fiz esse quadro várias vezes com dor de cabeça, e eu sempre termino sem dor de cabeça. Eu gosto demais de fazer entrevista com os alunos, é muito legal. É muito bom. E me diga uma coisa, vocês são de onde? Nós somos do Rio Grande do Sul, mas a gente mora em Santa Catarina. Em qual cidade? A gente mora do ladinho de Balneário Camboriú. A gente mora em Camboriú, que é uma cidade menor que tem do ladinho de Balneário Camboriú. Legal. Não, é porque a gente tá querendo ir para Santa Catarina, né? Ou em outubro ou em janeiro. Aí a gente vai para Floripa, para casa de uma amiga, e para Blumenau. Aí eu tenho um casal de alunos que moram em São Francisco do Sul, que é perto de Joinville, né? Aí eu já falei com eles para a gente se encontrar. Aí você já mora em Balneário Camboriú. Acho que dessa vez não vai dar para ir para Balneário Camboriú. Mas talvez a gente se encontre aí no meio do caminho. Mas quem sabe, avisa que ao vivo que a gente vê. Blumenau não é tão longe. Blumenau não é tão longe. Então, eu gosto quando eu viajo assim, eu gosto de avisar os alunos que a gente se encontra. Eu fui para o Rio agora em maio, eu conheci 2 alunas minhas. Mas já botei um pouco perto de Blumenau, assim, eu não sou muito boa de geografia não, mas tudo bem, nunca fiz. Pois então, perto. Santa Catarina não é um estado grande, né, então tudo é meio pertinho. Mas Sergipe é menor, Sergipe é o menor do Brasil. Sergipe é o menor. O pessoal pergunta de onde eu sou do menor estado do Brasil, Sergipe. Tem gente que nunca nem ouviu falar, mas tudo bem. Então, a gente vai, assim, eu vou avisar. Eu gosto de perguntar por isso, né? Porque, às vezes, assim, quando eu vou viajar, né, eu gosto de encontrar com os alunos. Eu conheci 2 agora, quando eu fui para o Rio. Não deu certo de encontrar com outras 2, por outras questões de trabalho e tal. Uma tinha acabado de perder o pai, enfim, não estava muito bem. Mas foi muito legal conhecer a Carol e a Isabel e o Fábio lá no Rio. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades em breve de fazer entrevistas. Espero que a gente se conheça também presencialmente, né? Para conhecer o Matheus. Foi engraçado que o Wes perguntou quantos anos o Matheus tem. Aí eu falei, não sei que ele é bem pequenininho. Aí ele é bem pequenininho, porque eu não lembrava assim os meses, entendeu? Ele falou assim, mas ele tem mais de 2 anos assim? Não, ele tem menos de 2. Ele tem menos de 2. Aí foi quando eu fui olhar, né, lá no questionário mesmo, né, que vocês responderam do desafio, aí tinha lá a idade dele, né, eu falei que ele era pequenininho. É porque tem um outro aluno que é Matias, que também é pequenininho. E aí o Matias tem 2,11. Eu confundia quando vocês entraram na mesma turma que a Patrícia, o Balski. Aí eu trocava os nomes, Mateus com Matias, entendeu? Eu e a Patrícia ficamos amicíssimas. Nós, nos comentários a gente está sempre conversando. Adoro ela, adorei ver a evolução do Matias, lindo, lindo. Ela é do Sul, eu não lembro a cidade agora, mas ela também é do estado lá da região Sul, né? Ou não? Eu acho que é. Mas eu não lembro também. Não sei se é do Rio Grande do Sul. Eu sou pior de memória do que tudo. Mas eu acho que ela é capaz de vocês serem vizinhas e não saberem. Olha, quem sabe. Tá bom, muito, muito obrigada. Eu vou responder algumas dúvidas aqui do pessoal, que eu prometi que ia responder no final. Aí, assim, eu vou liberar vocês, tá? Para vocês também não ficarem aqui, né? A gente vai acompanhar o final da live agora. Mas a gente vai acompanhar ali pelo celular. Ele já foi pesquisar Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Eu lembrava o estado, mas eu achava que ela era de Porto Alegre. Mas fica longe para nós ainda. Mas quem sabe um dia. É longe, é verdade. Quem sabe um dia. Verdade, tá bom. Então eu vou liberar vocês da entrevista, mas podem ficar assistindo até o final. Vou responder algumas dúvidas,
tá? E é isso, foi muito bom. Espero que vocês também tenham gostado. Adoramos. Obrigado. Foi um E também prazer. agora eu entendi, né? Matheus. Na verdade, não foi essa a intenção, mas não todo foi? mundo. Não, eu vi o nome numa série que eu gostava muito, e aí eu convenci ele, porque o Messi e o Cristiano Ronaldo, cada um tem um filho chamado Mateu, e eu não sei. amei esse nome e eu queria muito esse nome. E aí eu convenci ele com esse argumento dos jogadores de futebol, e agora a gente passa por isso toda vez. Desculpa, Agora, sempre que a gente fala o nome do Mateu para alguém, a pessoa pergunta Mateus, eu falo, não, Mateus é o pai, ele é Mateu. Interessante. Mas não foi proposital. E eu tenho uma curiosidade, que eu falei na aula tirar dúvida, só para encerrar, viu, gente? O pessoal está esperando as perguntas. Quando vocês entraram, que eu vi o nome Mateu, eu comentei em uma live que porque assim, eu não tenho filhos ainda, mas a lista de nomes eu já tenho há séculos, né? E aí o Mateu foi um nome que entrou nessa lista há 2 meses e meio. Aí quando vocês entraram, claro, posso ter outras alunas e alunos que o filho se chama Mateu também, mas eu não lembrava de nenhum Mateu. Aí me chamou a atenção, porque bem na mesma época vocês entraram no curso. Aí eu comentei, eu disse, Mateu tá na minha lista. Eu gosto muito. Eu não tinha uma lista, eu tinha um nome de menino e era isso. Se fosse qualquer outra coisa, a gente ia decidir na hora, porque eu tinha um nome, era de menino e era Mateu, e acabou. O meu era Theo, mas agora tá tanto Theo. Minha prima botou o nome do filho Theo. Meu Deus, vai parecer que eu tô invejando minha prima. Pois é, então, quem sabe não é o destino, né? Aí o Mateu é bonito, né? Mateu, Theo, parece, né? Enfim. Tá bom, deixa eu lá tirar as dúvidas. Tá bom, cara. Obrigada. Beijo. Boa Tchau, noite. Tchau, até a próxima, se vocês quiserem. Tchau.